E para falar de ansiedade, hoje nós vamos dar uma passeada lá no Salmo 37. João Batista, você conhece o Salmo 37? Conheço, sim. Glória a Deus, então. Então, eu conheço e gosto de estar lendo Salmos. Salmos, gente, o livro de Salmos, o maior livro da Bíblia. Estou conversando com o pessoal lá das lives, das minhas páginas de fé. Fiz um desafio para o pessoal lá das lives, João Batista. Qual que é o desafio? Que todos os dias, cada pessoa lesse um salmo da Bíblia. Já estamos no Salmo 90, já são 90 dias aí, ó, lendo todos os dias um salmo, porque isso faz com que a gente crie o hábito de ler a Bíblia. Com certeza. E, com sua licença, Claro. o mais importante disso é que a gente toma o gosto. Exatamente. Quando vê, já não consegue mais ficar sem aquela leitura. Exato, porque as pessoas, o que acontece? Elas querem criar intimidade com a leitura da palavra, só que não lê. Ai, Fabiola, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, eu leio e não entendo, só que aí o que acontece? Elas começam a ler hoje uma página, amanhã não lê, daqui uma semana volta a ler novamente. Não, tudo aquilo que eu quero criar hábito na minha vida, eu tenho que fazer diariamente. É aquela coisa, você gosta da fruta tal? Não. Mas você já experimentou? Não. Exato. E quando experimenta, acaba gostando. Igual, eu não sei você, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosto de doce que tem abacaxi. Mas eu gosto do abacaxi, da fruta. Então, às vezes, você não gosta de uma forma, mas você gosta de outra. Então, eu preciso experimentar de formas diferentes, até que aquela palavra, como o evangelho, por exemplo, possa falar conosco. Aquilo que eu não tenho propriedade, quantas vezes a gente lê uma passagem e não entende? Aí você vai no culto, alguém prega aquela mensagem e você fala assim, não é possível que eu li isso aqui e não entendi. Não é assim que funciona? Porque é alguém que tem uma visão diferente explicando sobre aquele assunto. Mas vamos lá. Salmo 37, e eu quero dar aqui uma passeada no versículo 5 e no versículo 7. Presta atenção, você que está me ouvindo neste momento, sofre de ansiedade? Deixa que essa mensagem hoje vai falar no seu coração, tenho certeza. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Versículo 7. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Presta atenção nessa palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor. Por que hoje as pessoas têm sofrido tanto de ansiedade? Perderam uma capacidade básica do ser humano, que é de quê? De esperar. O ansioso, ele é precipitado. O ansioso, ele quer no tempo dele. Hoje, a nossa sociedade nos cobra muito que a gente tem que caminhar no tempo das pessoas. É uma sociedade da superprodutividade. Hoje virou quase um pecado a pessoa que não é produtiva. A sociedade te cobra que você tem que trabalhar 24 horas por dia. Você tem que estar produzindo 24 horas por dia. Recebo no consultório pessoas que hoje acham chiquíssimo terem uma rotina exaustiva e falar assim, hoje eu dormi 4 horas por noite, estou super bem, como se isso fosse uma vantagem muito grande. Pessoas com agendas extremamente cheias, pessoas que já não conseguem mais descansar, que tirar férias virou artigo de luxo, que você ficar um tempo com a sua família sem fazer nada é algo quase que pecaminoso, e por isso que hoje somos a geração mais ansiosa do mundo. Não sei se vocês sabem, mas de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica. O que é isso, essa ansiedade patológica? Aquela ansiedade onde você precisa de tratamento. Então, vamos primeiro entender o que é a ansiedade para que vocês possam entender o que essa palavra de hoje vem nos ensinar também.
As pessoas chegam no consultório e falam assim, Fabiola, eu preciso acabar com a minha ansiedade, eu não aguento mais ser ansioso. Vamos por partes. Ansiedade não é uma emoção que ninguém deveria acabar com ela, para começo de conversa. Porque a ansiedade, ela é uma emoção necessária na nossa vida. Ela é um regulador, ela é um termômetro que a gente precisa dele para quê? A ansiedade, se nós formos estudar essa terminologia da palavra, ansiedade vem de ânsia. Ansiar por alguma coisa, desejar algo. Então, todos nós, todos os dias, quando levantamos da cama, precisamos de ter ansiedade. Ela é aquela mola que nos impulsiona para que a gente possa sonhar, para que a gente possa ir para o trabalho, resolver as nossas coisas. Enfim, a ansiedade nos tira daquela preguiça. É aquilo que nos coloca em ação. A ansiedade faz com que a gente corra atrás das coisas que a gente precisa resolver no dia a dia. Só que aí o cliente chega e fala assim, mas eu tô passando mal, eu não consigo concentrar nas minhas coisas. É aonde a ansiedade começa a se tornar patológica. Quando é que a ansiedade fica patológica? Quando ela começa a trazer prejuízos para a vida da pessoa. Que prejuízos? Altera o sono, a pessoa já não dorme bem. Ela não tem concentração no trabalho, ela chega, ela quer trabalhar, mas a cabeça dela está focada em 1000 coisas e ela não consegue produzir. Ela fica pensando em várias coisas ao mesmo tempo e aquilo dificulta a sua concentração. A pessoa perde o foco. Diante da ansiedade, ela também tem alteração no apetite. Algumas pessoas comem demais, outras pessoas comem de menos. Então, essa ansiedade desregula ali o funcionamento normal, esperado daquele corpo. Outro momento em que essa ansiedade está patológica, disfuncional, momento em que essa ansiedade altera o humor da pessoa. Ela fica muito irritadiça. Ou então aquela pessoa que passa muito tempo na cama, ou aquela pessoa que não consegue dormir. Enfim, se essa ansiedade começa a trazer prejuízos para a sua rotina, é hora de você começar a pensar que você está sofrendo por uma crise de ansiedade, por um transtorno de ansiedade, e é a hora que a gente precisa avaliar quais são as possibilidades que você precisa fazer, os recursos a serem utilizados para que você não fique refém dessa ansiedade patológica. Só que o que tem acontecido hoje com a nossa população, pensando aqui nessa palavra que eu trouxe hoje do Evangelho, entrega o teu caminho ao Senhor. Hoje nós perdemos a capacidade de esperar, como eu disse lá no início. Queremos soluções muito rápidas para tudo. Se eu sofro de ansiedade, se eu sofro de depressão, seja qual for o meu sintoma, eu quero tirar isso na hora. Eu não quero ir na raiz do problema, eu não quero saber de onde vem essa ansiedade, eu só não quero mais sentir aquilo. E os sintomas, eles aparecem na nossa vida apenas para nos contar que tem algo por trás. O sintoma é aquilo que nos mostra assim, opa, tem alguma coisa de errado acontecendo aqui. É aquela hora que lá na sua casa tem uma goteira, a laje está goteirando e você vai lá e coloca um balde debaixo daquela goteira para parar a goteira. Momentaneamente, você resolve o problema, porque não vai mais molhar o seu chão. Só que colocar aquele balde ali não vai resolver a raiz do problema, que é o quê? Uma rachadura, uma trinca, colocar um telhado naquela laje ou passar um impermeabilizante que seja, ou seja, ir na raiz do problema. No que diz respeito à ansiedade, é a mesma coisa. É você que às vezes está aí sofrendo de ansiedade e quer ir lá na farmácia, quer um médico que te prescreva um remédio para que você não tenha mais crises de ansiedade. Pode até ser que momentaneamente este remédio vai resolver o seu problema, porque ele vai fazer igualzinho o balde. Ele vai ser um recurso passageiro. Mas o que está por trás dessa ansiedade? O que tem te deixado tão ansioso? São as preocupações do dia a dia? São as coisas que não estão no seu controle de resolver?
É aquele relacionamento que você não consegue verbalizar, você não consegue falar para outra pessoa o quanto que ela te sufoca, o quanto que ela te magoa, o quanto que essa pessoa está te fazendo sofrer, e aí você não consegue ser uma pessoa que dialoga, e aí você coloca a culpa o quê? Na ansiedade. O problema não é a ansiedade, é você que está com um problema para resolver, não resolve, não conversa, não dialoga, não é assertivo, e aí você desenvolve um sintoma, quer acabar com o sintoma, mas o seu problema está lá, dentro de casa, e vai permanecer até que você resolva ele de uma vez por todas. Ou então, o problema com os filhos. Ah, meu filho não me respeita, Fabiola, meu filho não tem limite, eu não aguento mais pedir para que ele faça as coisas, eu tô cansada de cobrar, eu tô cansada de falar e ele não entende. E aí você desenvolve uma crise de ansiedade e vai buscar recurso aonde? Remédio paliativo. E aí eu te pergunto, você vai tomar o remédio, ele vai resolver por um tempo. Passado esse tempo, o que você fez? O problema continua lá, seu filho sem te respeitar, o seu filho sem regra, sem limite, sem você conseguir se posicionar como mãe ou como pai. Então tá na hora da gente amadurecer e entender que para tratar de ansiedade, a primeira coisa que eu tenho que saber é o quê? O que está por trás dessa minha ansiedade? O que tem me deixado tão ansioso? É a preocupação excessiva com o meu trabalho? É porque eu quero ganhar mais e eu não estou conseguindo? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver, então, para chegar no nível em que eu quero? Porque aqui na palavra, no 2º versículo, diz de quê? Descansa no Senhor e espera nele. Esse descansar hoje virou artigo de luxo. As pessoas hoje não conseguem mais descansar e esperar o tempo do Senhor. A gente quer tudo no nosso tempo, na nossa hora. Hoje, se você falar para uma pessoa para ela prestar um serviço para você, se ela te pedir 2 dias, você contrata outra pessoa, porque ninguém quer esperar mais. Semana passada, estava mexendo com gesso na minha casa, foi uma situação muito interessante. Eu havia marcado com o gesseiro, ele me deu o orçamento, tudo bacana, e ele marcou comigo a data. E quando chegou na data, eu mandei mensagem para ele, ele falou assim, olha, aconteceu um imprevisto comigo, os meus funcionários adoeceram e eu não vou conseguir fazer o seu gesso essa semana. Você pode me esperar terminar o serviço que eu estou fazendo e quando eu terminar, eu ir para sua casa? Falei com ele, pode. Eu estava com aquele tempo de espera. Eu sei que algumas pessoas não têm todo esse tempo, mas naquele momento eu estava com esse tempo. E eu acabei me esquecendo desse gesso em meio a outras coisas que eu fui resolver. E aí ele me mandou mensagem 14 dias depois. Quando ele me mandou mensagem, a primeira pergunta que ele fez: você ainda vai querer que eu preste o serviço para você? Eu falei, sim, não foi o que a gente combinou? Ele falou assim, não, mas é porque hoje as pessoas não esperam mais. Eu fiquei muito pensativa sobre isso. Ele foi para minha casa, colocou o gesso. Quando terminou o serviço, que eu fui fazer o pagamento para ele, ele falou assim, vou te agradecer mais uma vez. Eu falei, pelo quê? Por ter esperado. E aquilo mexeu muito comigo, quando ele falou isso, por ter esperado. Ele falou, porque hoje as pessoas não esperam um dia. E isso me fez pensar na nossa ânsia do querer tudo muito rápido. Essa geração que não nos permite mais ter tempo para as coisas, para o processo de Deus. É uma doença que chega hoje, eu não me permito mais recuperar. As pessoas que estão hospitalizadas hoje, elas dizem que não podem ficar internadas, não podem ficar hospitalizadas porque tem trabalho para desenvolver, tem coisas para resolver. E aí eu fico pensando muito nos idosos. Já vi que idoso não é uma pessoa acelerada? Hoje você vai visitar um idoso, eu vejo isso muito com a minha avó. É uma pessoa que, se você vai na casa dela, ela tem uma rotina tão pacata, se você for olhar para a realidade que ela vive. Acorda no mesmo horário, passa muitas horas sentada no sofá, conta os mesmos casos, as mesmas histórias, passa às vezes um dia inteiro para preparar um almoço que seja, aquele café da tarde que às vezes se estende por horas sentados numa mesa para poder tomar aquele café e conversar.
E aí eu penso assim, que ponto nós chegamos, aonde nós nos perdemos, que hoje a gente não consegue sequer fazer minutos de almoço. Nós temos hora de almoço no trabalho, mas é raro você encontrar hoje alguém que faz uma hora de almoço. Porque as pessoas hoje querem ganhar tempo. Enquanto elas estão almoçando, elas estão respondendo WhatsApp, elas estão pagando conta, elas não conseguem conversar com alguém que está sentado na mesa à frente delas, porque a hora de almoço virou hora de tudo. É hora de pagar conta, é hora de responder mensagem, é hora de você estar conversando e resolvendo problemas. Muitas vezes você sai com um prato e vai resolver questões dentro de uma empresa. Enfim, o que nós temos fazido com o nosso tempo? O que nós temos feito com o nosso tempo? Porque estamos sofrendo por bastante ansiedade, mas o que essa ansiedade quer dizer pra gente? Será que a gente desaprendeu uma necessidade básica do corpo, que é descansar? Queremos ser superiores a Deus muitas vezes, porque a palavra diz pra gente o quê? Ele criou o mundo e no 7º dia ele descansou. E a gente acha que não precisa de descanso. Tem pessoas que quando o sono vem, tomam estimulantes, energéticos, porque acham que não pode dormir. Tem que ser produtivo, é o médico que está ali num plantão atrás do outro, tomando remédio, porque tem que passar para outro plantão, e são as pessoas que estão nos atendendo na área de saúde, pessoas adoecidas, os médicos doentes cuidando de doentes. Chega a ser até uma coisa meio hipócrita se a gente pensar. Dentro da faculdade de medicina, a gente já fez um estudo sobre isso. Os estudantes de medicina são os estudantes que mais tomam medicamento, porque a cobrança é tão grande, é tanta pressão, que eles acabam desenvolvendo depressão, ansiedade, vícios em medicamentos, justamente porque se sentem nessa cobrança de ter que dar conta dessa carga horária excessiva, e quando se forma aquilo que deveria ser um sonho, pelo menos para a maioria, de serem médicos, profissionais da saúde, se torna um terror na vida da pessoa, porque ela está destruída emocionalmente, fisicamente, dependente de medicação, e o que era um sonho se torna um tormento na vida da pessoa. Então, quando você está falando aí para mim, você que está me ouvindo neste momento, que é ansioso, muito mais do que querer saber qual que é a solução, o que você vai fazer com essa ansiedade, é se perguntar: o que tem me deixado ansioso? O que tira a minha paz? O que tira o meu sono? O que tem me deixado tão preocupado? Porque o Evangelho também, se a gente for olhar lá em Marcos, capítulo 2, 17, diz de que os sãos não necessitam de médico, né? Mas sim os que estão doentes. Aqui essa palavra vem falar pra gente o quê? Muitas pessoas falam assim: meu Deus, me ajuda, meu Deus, me socorre. Mas ele também quer olhar quais têm sido os nossos comportamentos, porque tem coisas que não são espirituais, não. Tem coisas que são comportamentais. Muitos dos nossos sofrimentos de hoje, às vezes até a própria ansiedade, são apenas a colheita daquilo que a gente vem plantando ao longo de anos. Uma vida totalmente desregrada, desenfreada, você que não dorme, não come bem, não faz atividade física, com estilo de vida totalmente sedentário, e aí de repente vai parar no hospital com uma crise de ansiedade e aí vai recorrer para Deus. Ele pode até ajudar, mas o questionamento continua. Qual tem sido o seu esforço diante dessa vida que chegou até você com tamanha facilidade? Nós temos o dom da vida, estamos aqui, sobreviventes de uma pandemia mundial, oportunidade de fazer diferente daquilo que as pessoas que se foram, estamos aqui nos mesmos vícios, fazendo da mesma forma, do mesmo jeito, não queremos mudar, porque estamos aprisionados nas nossas crenças, naquilo que a gente acha que é o certo, queremos ficar dependentes de medicamentos, mas o que precisa ser feito a gente não faz, que é a mudança no estilo de vida. Mudança dói. Toda mudança gera incômodo, gera desconforto, só que a gente precisa entender que essas mudanças, elas são necessárias na nossa vida.
Às vezes temos a mania de espiritualizar coisas que não são espirituais. A própria palavra diz lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensivelmente na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é esse irrepreensível? Sem mancha, que a gente não erre, ou seja, corpo, alma e espírito. Não basta cuidar só do espírito. Você que acha que só oração, que só jejum, meditação na palavra vai resolver o seu problema? Não, a própria palavra está te dizendo, o corpo também precisa de cuidado. Como é que eu cuido do meu corpo? Tendo uma boa alimentação, fazendo uma atividade física, dormindo bem, tudo isso aí conta. Aí tem gente que fala assim, mas Jesus Cristo não fazia nada disso. Não fazia. O homem andava a pé para começar. Não é essa a realidade da gente aí, ó, que fica só andando de carro, de moto, para cima e para baixo. Quando ele foi lá até Lázaro, ele andou por vários quarteirões. Dizem que, se eu não me engano, são 3 ginásios de um campo de futebol. E ele andou ali, ó, quilômetros a pé. Olha a alimentação que aquele povo daquela época tinha. Uma realidade completamente diferente da nossa. E aí você que me ouve aqui agora quer falar que não precisa de atividade física. Você que fica só na frente do seu celular. Estímulo sensorial excessivo no seu cérebro, sendo estimulado o tempo todo por tela de televisão, computador, celular, come na frente desses aparelhos e não quer sofrer de ansiedade, seria um pouco hipocrisia da nossa parte. Então, precisamos entender que a salvação, ela vai muito além dessa questão espiritual também, porque até para eu poder ter concentração para ler a Bíblia, fazer uma oração, meditar naquilo ali que a proposta do Evangelho pede, eu preciso de ter o quê? Um corpo saudável. Pessoas que querem viver missões e propósitos de Deus, fazer visita na casa de irmãos. Vai, às vezes, uma alma andante para visitar um irmão, porque chega lá na casa dele, tá pior do que o próprio irmão. Chega uma pessoa lá que tá desfalecida, você olha pra pessoa, ela tá amarela. Fala assim, uai, fulano, mas de onde você tá vindo? Tá indo lá pra orar pra outra pessoa, quando vai ver tá pior do que a pessoa que tá indo orar pra ela. Gente, vigia! O seu corpo também fala. Quantas vezes alguém fala assim, vou orar pra você, você olha pra pessoa e fala assim, mas parece que você tá pior do que eu. A realidade é essa. Então entenda que o seu corpo também vai falar. Não basta você querer dizer que é uma pessoa de oração, se o seu corpo também está dizendo outra coisa completamente diferente. E aqui quando a palavra também fala corpo, alma e espírito preservados. O que seria isso aqui de alma preservada? Emoções. Controle emocional. Precisamos ter as nossas emoções sob controle para que a gente também possa ser o quê? Assertivo. Você que não tem controle emocional é aquela pessoa que explode facilmente, que não sabe expressar aquilo que sente, aquilo que pensa, então por qualquer coisinha dá birra, fica triste, chora, não verbaliza, então as suas emoções falam tão alto que você não consegue expressar. Então com essa palavra aqui de hoje, eu quero deixar essa reflexão para vocês. Ansiedade, ela não é um problema. O problema é quando ela se torna disfuncional. Nós já vimos aqui a partir dessa palavra. A ansiedade, ela é necessária. Nos tira da cama, nos coloca em ação, em movimento. Mas a questão é quando ela começa a comprometer a nossa rotina. E por que ela está comprometendo a sua rotina? O que você está precisando renunciar? É o telefone? É o excesso de trabalho? É o tempo que você não tem? Porque no momento que eu reconheço aonde está a minha falha, eu vou lá e corrijo. É o que o Evangelho sempre fala. Se a mão direita te faz pecar, arranca. Se o seu comportamento está te fazendo o quê? Adoecer, muda. Precisa renunciar. Uma vida com Cristo requer renúncias o tempo todo, só que a gente não quer. Queremos servir a Cristo, mas queremos continuar no mesmo caminho, da mesma forma, do mesmo jeito. Então, espero de coração que essa palavra aqui hoje venha falar no coração de vocês, para que essa reflexão continue aí transbordando, para que vocês possam realmente mudar, ok?